Acompanha comigo passo a passo. Considerando o diagrama ilustrado na figura acima, julgue os itens que se seguem. De acordo com o diagrama ilustrado, uma entidade filial deve ter pelo menos um cliente vinculado a ela. Certo ou errado? E aí, pessoal, nessa análise desse diagrama, será que está certo o que ele disse sobre a entidade filial deve ter pelo menos um cliente? Bem, para entender bem certinho a resposta que nós vamos dar para essa questão, nós precisamos entender que assunto é esse que ele está comentando. Então, agora esquece um pouquinho a questão, daqui um pouquinho eu volto com ela, mas vamos saber que assunto é esse dentro dos tópicos. Quando a gente fala de bancos de dados, existem várias abordagens. Uma delas é chamada de abordagem entidade-relacionamento. E quando a gente aplica o modelo entidade-relacionamento, nós podemos ter ali a ideia da sigla MER, Modelo Entidade-Relacionamento, que é um modelo conceitual para bancos de dados, que vai descrever as entidades como sendo objetos, seus atributos, que são as características, e como elas se relacionam, que são os relacionamentos. E a partir disso, de um modelo entidade-relacionamento, nós podemos criar um DER, um diagrama entidade-relacionamento, que nada mais é do que um diagrama para mostrar as entidades e os seus relacionamentos, como o próprio nome diz. Agora, como nós sabemos o que é o que dentro de um diagrama entidade-relacionamento? Bem, como nós vamos saber o que é entidade, como nós vamos saber o que é atributo ou característica, e como nós vamos também saber o que é relacionamento? Para isso, nós temos algumas regrinhas básicas que eu vou passar para vocês. Observa, nesse caso aqui, nós temos a ideia de um diagrama entidade-relacionamento com pessoa, lava e carro. Bem, a ideia é a seguinte, acompanha comigo. As entidades são fáceis de identificar num diagrama entidade-relacionamento porque elas são desenhadas através de retângulos. Observa ali, entidades. Identifique as entidades que estão envolvidas. Quando estiver pronto, comece a desenhá-las em retângulo. Então, quer dizer que pessoa e carro são as chamadas entidades ou objetos nesse meu diagrama entidade-relacionamento, ok? Já os relacionamentos entre essas entidades, nós vamos colocar um losango com o nome do relacionamento no interior. Então, por exemplo, ali eu tenho pessoa e tenho carro como sendo entidade. E tenho lava como sendo um relacionamento, porque ele está dentro ali de um losango. Então aqui nós temos a ideia do relacionamento. Determine como as entidades estão relacionadas. Desenhe linhas entre elas para mostrar as relações e rotulá-las. A relação vai ser rotulada frequentemente com o losango. Isso quer dizer que quando eu digo pessoa lava carro, pessoa e carro são entidades. E o lava é o relacionamento que existe entre elas. Por exemplo, uma pessoa lava um carro. Mas existe também um outro ponto que deve ser ponderado quando nós falamos de um diagrama entidade-relacionamento, além de saber que o retângulo vai identificar as entidades e que o losango vai identificar os relacionamentos. Nós podemos também ter a identificação dos atributos dessas entidades. Então, nós podemos acrescentar mais camadas de detalhe ao adicionar atributos chaves de entidades. E os atributos são frequentemente representados como ovais. Então, nesse caso aqui, pessoa é uma entidade, lava é o relacionamento, porque está dentro de um losango, carro é uma entidade. E aí eu tenho os atributos, como por exemplo, para a entidade pessoa, aqui eu acabei colocando no diagrama entidade-relacionamento nome e também função. E aí quando eu vou acrescentar um atributo, eu coloco como um oval, como uma circunferência. Ali para carro também, ó, tem um atributo chamado placa e um outro atributo chamado modelo. Assim eu vou identificando como é um diagrama entidade-relacionamento. Tem mais dicas importantes agora sobre a cardinalidade, que vai definir o número de ocorrências em um relacionamento. Por exemplo, quando a gente fala dos tipos de relacionamento, nós podemos determinar no diagrama entidade-relacionamento, no diagrama DER, vários tipos de relacionamento, como por exemplo, um para muitos, que vai ser representado com 2.n, ou ainda muito para muitos, que vai ser representado ou como m2.n ou ainda n2.n. Vamos verificar isso numa parte um pouquinho mais prática. Olha ali, eu tenho um diagrama entidade-relacionamento com pessoa, lava, carro, certo? Pessoa e carro são as entidades, lava é o relacionamento. E aqui eu botei 1
e 1. Isso quer dizer que aqui eu tenho nesse meu diagrama um relacionamento de 1 para 1, dizendo que uma pessoa lava um carro. É isso que está me dizendo aqui no tipo de relacionamento. Mas vamos alterar um pouquinho o tipo de relacionamento e colocar 2 pontos N, onde eu estou dizendo que uma pessoa pode lavar muitos carros. Esse N sugere, então, 1 para muitos, é um relacionamento. Podemos fazer também um relacionamento M2.N ou N2.N, que seria muito para muitos. Muitas pessoas podem lavar muitos carros. Isso tudo pode ser colocado nesse diagrama DER, nesse diagrama entidade-relacionamento, e a gente tem que reconhecer. Uma outra forma de fazer isso também é a gente colocar N2.N, que também significa muito para muitos. E uma outra dica importante é que depois nós podemos colocar também, podemos mostrar, além de mostrar a relação que é de 1 para 1, de 1 para muitos, de muitos para muitos, que é a cardinalidade, nós podemos colocar os atributos na forma de circunferências, como eu botei ali nome, função, placa e modelo. Agora, a questão exige um outro fator interessante quando a gente analisa o que chamamos de diagrama entidade-relacionamento. Aqui eu mostrei um outro exemplo, só para vocês saberem, aqui é produto, tipo de produto, com o seu relacionamento e também aqui com as suas entidades e os seus atributos. Mas, na questão em si, nós vamos observar que tem uma pequena diferença, que é a cardinalidade determinada aqui junto a cada entidade. Por exemplo, nesse diagrama entidade-relacionamento da questão, vocês vão ver que eu tenho um abre parênteses, 1,1, fecha parênteses, junto à entidade filial. E junto à entidade cliente, nós temos abre parênteses, 0,n, fecha parênteses. O que significa isso? Que eu posso ter, como leitura desse meu diagrama entidade-relacionamento, que uma filial possui, porque possui o relacionamento, 0 ou muitos clientes. Olha só, porque aqui tem 1 e lá tem 0,n. Esse 0,n quer dizer que pode ser 0, como pode ser muitos. Então, eu estou dizendo que aqui ó, uma filial possui 0 ou muitos clientes. É isso que significa aqui determinar de forma mais específica, junto a cada uma das entidades, qual é o relacionamento e as indicações. Então aqui como é 1,1, aqui na verdade está dizendo, ó, tem que ter uma filial e essa única filial aqui, ela possui 0 ou mais clientes. É essa a ideia, 0 ou muitos clientes. Por isso que tem aqui 1,1 e aqui tem 0,n de 0 ou vários clientes. Isso é interessante a gente pensar, porque daí olhando a questão agora a gente compreende melhor a resposta, porque ele diz aqui, ó, de acordo com o diagrama ilustrado, uma entidade filial deve ter pelo menos um cliente vinculado a ela. Está errado. De acordo com esse diagrama entidade-relacionamento, está errado dizer que uma filial deve ter pelo menos um cliente vinculado a ela. De acordo com esse diagrama, está dizendo que uma filial possui, isto é, pode ter 0 ou vários clientes, quer dizer, pode ter 0, pode ter 1, pode ter 2, a gente pode ter inclusive 0. Então, no momento que ele chega e diz, de acordo com o diagrama, uma entidade filial deve ter pelo menos um cliente vinculado a ela, nós vamos marcar como errado, porque pode acontecer nesse diagrama de uma entidade filial não ter nenhum cliente vinculado a ela. É essa ideia que o diagrama entidade-relacionamento está passando. Por isso que o erro dizer aqui é que deve ter pelo menos um cliente vinculado a ela. Pode ter um cliente vinculado a ela, porque 0 ou vários, esse vários entra. Pode ser 0 clientes vinculado a ela, pode ser um cliente vinculado a ela, pode ser 2, pode ser 3. Então ele está dizendo que uma filial possui 0 ou vários clientes. É isso que significa aquele 0,n. Portanto, errado a questão. Mas é interessante essa questão porque ela nos mostra que nós devemos compreender como é um diagrama entidade-relacionamento para poder avaliar uma questão como essa e dizer se ela está certa ou errada. Então não esquece de estudar com mais atenção os diagramas DER, diagramas de entidade e relacionamento e a sua composição. E não esquece, né, as entidades aqui com os retângulos, os relacionamentos com losango, nós podemos ter também os atributos com circunferências, como tem ali atributo nome filial para entidade filial, código filial para entidade filial, o atributo código cliente, o atributo nome cliente para a entidade cliente. Certo?